Salve, 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 turma! Um grande abraço para vocês. Estamos aí de novo, ó, com a Herói Gold, trazendo hoje das edições 71 a 73. E de cara, primeiro aqui, vamos só mostrar de imediato, rapidinho, pronto, tira. E já fiz aqui, daqui a pouco vocês vão ver mais, não tem problema. Né? Dando continuidade aqui, então, 1996, pessoal. Ainda 1,95, olha só o preço da revista na época, hein? Ó, a nova mutação. Ganhe, participe da promoção dos Power Rangers e ganhe micro pôster dos heróis. Falando um pouco mais sobre Toy Story, Liga da Justiça, o final da saga Marvel vs DC, a batalha. Capitão Zoom mais uma vez, o Novo Herói no Pedaço. Tem uma curiosidade bem legal que eu não falei no vídeo quando eu estava comentando sobre ele, que é uma curiosidade principalmente para nós trackers, tá? Mas vamos lá. E mais Homem-Aranha nos clássicos. Repara o diagrama dessa revista, como é que ficou em relação a demais, né? Olha aí, vamos ver essa nova mutação. Mais fininho, essas edições, igual eles falaram, né? Que você teria alguma edição com mais páginas, como aconteceu na 64. Vamos dar continuidade aqui, então, até como vai ser a próxima. Sei lá, que vai ser uma vez por mês, né? Vamos ver. Esse é um micro pôster. Aí, tá aqui, ó, participe. Os primeiros 1000 cupons que chegarem na revista vão receber 3 edições de micro pôster dos Power Rangers. Não tive nenhuma preocupação, mas tenho certeza que a galera fã, bicho, encheu lá a redação. De volta às origens, aqui trazendo sobre os Vingadores. O Novo Bárbaro. Esse Novo Bárbaro, ele está ficando mais violento também, ganhou uma armadura muito louca. Ela está dando uma reformulada, né? Naquela época ela dando uma reformulada no Conan. Aí fazendo algumas modificações para, né, ver se dava também aquela esquentada nas vendas. Chamaram o desenhista John Bennett, desenhista brasileiro, que já tinha desenhado Ravage 2099. O universo 2099 da Marvel, eu acompanhei muito, foi ali do Homem-Aranha, os X-Men, Justiceiro, o próprio Doutor Destino, Motoqueiro Fantasma, Hulk. Tinha algumas histórias boas, mas outras que nada a ver. Os desenhos da Marvel, aqui mais um pouco sobre o quarteto, né? O Marvel Action Hour vai ganhar mais meia hora aí. Aqui sobre a cogitação de uma série de Mad Max, que eu não vi esse negócio indo à frente. Mais abaixo, né? Eles estão de volta, os Batutinhas. Ah, cara, desenho legal. Desenho legal. E um live action bem divertido também para a época. Um pouco sobre o livro X, né, cara? Que já está nas livrarias, mais um livro do Arquivo X, que saiu uma coletânea, né, de aventuras. E eu já cheguei a ler, mas nunca cheguei a comprar. E olha que eu sou fã da série. Mas deve ser isso, né? Da série. Os Segredos de Toy Story. Aqui os detalhes, né? Bicho, todo aquele carinho que tiveram com Pocahontas e companhia, não tinha como ser diferente com Toy Story, né? Mais um pouco aqui sobre algumas cenas, falando como que ocorreu na produção aí, né? Para fazer essas cenas, que esse tipo de animação levava um bom tempo para ficar prontas até serem lançadas. A Liga da Justiça, gente, olha essa Liga da Justiça aqui, olha esse flash aqui, nesse frame com uniforme preto, velho. Ajax versus o Triunfo. O Triunfo eu até num Herói formatinho tinha falado sobre ele, não tinha lido muito sobre ele, né, como já comentado. Mais o Ajax aí. Tudo bem, diz. Real Bolt, Fatal Fury, a batalha final. Diz Howard deve participar. Olha aqui de onde, ó, qual console. New Geo CD. E Fatal Fury era do caramba, né, gente? Aqui a gente vendo, ó, o Terry, o Andy, aí o Dizzy aqui, ó. Kim Capuan, Taekwondista. Cara, eles no The King of Fight, que eu acho legal pra caramba. Aqui,
Capitão Zoom, conheça mais um novo herói futurista e trapalhão da telinha. Né? Nós temos mais uma vez aqui o Ron Perlman. E aqui, gente, ó, a curiosidade do nosso Trekkers, eu tinha esquecido, eu vi esse filme. E acho que foi na sessão da tarde. A grande Nichelle Nichols, a nossa eterna Uhura de Star Trek, fazendo participação aí no filme. Mais Power Rangers, vídeo, finalmente, maior filme do ano passado, falando assim, né? Chega às locadoras, agora é só apertar o play. E tá aí, né, mostrando algumas ceninhas, falando sobre as opiniões do filme e sobre o seu lançamento no vídeo. E aqui já mostrando um pouco sobre a nova fase dos Power Rangers, né? Baseado em All Ranger, aqui se tornou Power Ranger Zell. Marvel vs DC, falando um pouco mais sobre o confronto. Cara, isso aqui é muito legal. Essa hora que o Fanático aparece, né? O Juggernaut aparecer pro Super-Homem, velho, não deu nem pro cheiro. O Mercenário, gente, aparecer na Batcaverna. É isso mesmo. E aqui, primeiro round. Agora você vai saber todos os detalhes da primeira parte, porque, né, foi dividido. Nos quadrinhos clássicos, o Homem-Aranha número 1. Data de lançamento, julho de 1983. Argumento por Denny O'Neil e os desenhos do Frank Miller. Número de página 84, aqui no Brasil, né, foi o lançamento em 1983. Os 10 mais com Robocop mais uma vez aparecendo. O Correio Galáctico. Vamos ver quem tá daqui. Ó, Minas Gerais. Belo Horizonte, cara. Aí, ó, capital. Isso aí. Mato Grosso do Sul e Paraíba. São Paulo e Rio de Janeiro, figurinhas carimbadas. Se liga na próxima. Reparou como é que ela terminou aqui rapidão? Mais fina, né? Vamos ver então o que tem mais pela frente. Fecha-se ela e... ela aí, ó. A 72 trazendo um dos grandes, né? Gente? Uma banda com grandes heróis aí pra cultura pop. Zoeira aqui no Brasil. Carisma, assim, a mais de 8.000 da galera do Mamonas. Ali em 1996. O adeus dos heróis que amavam os heróis, cara. Porque foi, né, justamente ali no ano que nós perdemos essa banda aí, que era puro carisma, pura descontração, diversão, um sonzinho bacana. Hoje em dia, tocar alguma coisa tipo Mamonas assim, ó. Eu escuto, ponho de vez em quando lá o álbum e tal. Não. Azar de quem achar errado. Novidades sobre o Batman 4. Um Homem Sem Passado, novo Arquivo X. Esse Um Homem Sem Passado eu acho que é o do... Vou dar uma olhada, se não é o filme do Mel Gibson. Aqui o Chapolin desenho, Wolverine, revelando todos os segredos do animal. Então aí... Mais séries, voltando a falar de Space. Né? Above and Beyond. Mais sobre Arquivo X. Tem uma participação do David Duchovny num dos episódios de Space, assim como tem a participação de uma das protagonistas do Space no Arquivo X. Ela faz um personagem lá bem legal que tem múltiplas personalidades. Foi até um período, acho que o nome do episódio é O Campo em que Eu Morri. Foi até um período que estava outro dublador do Fox Mulder. Aqui mostrando um pouco sobre Incrível Hulk nos quadrinhos, sobre vamos dizer assim, uma aventura solo da Ororo, né, quando ela estava no X-Men. Aqui mostrando Homem-Aranha 2099, aqui, Miguel O'Hara, o Abutre 2099 e o Venom. O Retorno da Inseta, lembra da Vespa, a velha integrante dos Vingadores? Então, ela vivia saindo e entrando na equipe, mudava de uniforme toda hora. Eita, pô. Cowboy no vídeo, aqui o Lucky Lucky. Electra no cinema, então já dando uma ideia aqui mais ou menos do que viria. Nós vimos, né? Jennifer Garner. Infelizmente, cara, nada a atriz, né, cara? Mas como eles retrataram a Electra, desde o filme do Demolidor até esse filme dela solo, infelizmente, viu?
Adeus Sandman. Neil Gaiman resolveu colocar um fim na saga de sua maior criação, o último número de Sandman. Saiu em janeiro nos Estados Unidos e é uma edição muito bonita. Aqui o Noturno, mais X-Men, né? E a saga secreta de Wolverine. Então pega aqui muita coisa assim da origem desse membro muito importante dos X-Men. Aí tá falando aqui um pouco sobre a vida dele, a origem dele, como que ele ganhou o esqueleto, ele no Japão, né? Várias outras aventuras com o herói canadense. Aqui vem sim já falando sobre então Batman, né? E Robin, o filme 4, já mostrando aí, ó, no elenco. Ali já estava mostrando, gente, quem já estava sendo chamado por papel. A Alice Silverstone como a Batgirl, a Uma Thurman como a Era Venenosa. E olha quem que ia ser, ó, o Senhor Frio. O primeiro a ser escolhido ali, ó, o Patrick Stewart. Capitão Jean-Luc Picard, da Enterprise, né? A Star Trek Nova Geração, The Next Generation. E ele tem, bicho, uma filmografia de respeito, tá? Então chamou até bacana. Tem mais a ver com os traços, com o Freeze. Contudo, vocês viram, né? Que houve a mudança e aí quem interpretou foi o Arnold Schwarzenegger. Ah, Um Homem Sem Passado é outro filme. Não, Um Homem Sem Passado é uma série. Já pensou se todos os seus amigos tivessem ideia de quem você é? Tomville sabe muito bem como é isso. Gente, eu assisti pouquíssimo aqui, sinceramente. Eu não acompanhei muito essa série, não. Se alguém aí acompanhou mais dela, aí tem que ser aqueles trintões da vida ou amantes de série. Depois eu vou até ver se eu consigo achar alguma coisa a respeito, assistir e trazer algum view por aqui no canal. Tá? Porque essa aqui realmente eu não acompanhei ela tanto. E aqui o Quinteto Fantástico, a banda mais famosa do Brasil, fez sucesso se inspirando nos super-heróis. Aí o Ivan Finotti, né, que foi o responsável pelo artigo, entrevistou muitas vezes o grupo e lembra os personagens preferidos dos Mamonas. E aqui mostrando várias vezes o Dinho, né, de Robin, né, de Tartarugas Ninja, mostrando os personagens que cada membro da banda gostava pra caramba. Essa aqui, ó, pra nós trackers aqui, não precisa nem falar, né? O Robocop gay aqui tem um pedacinho da música, tá mostrando o Robocop. A turma que divertiu muito o Brasil, muito, muito, muito. Aqui mostrando mais um pouco. Trazendo Impossíveis, né? Debbie Lloyd, Van Damme, mas aqui já sabe qual Van Damme, né? Numa carta recebida pela nossa redação 3 dias após o acidente, a leitora fã Ana Carolina relembra seus heróis. Ela mandou uma carta que veio aí, danada. Aqui um dos fãs da banda, gente. Trechos da carta de Ana Carolina da Silva, lá de São José, Santa Catarina. Nossa, eu lembro que eu e uns amigos meus tínhamos organizado uma festa um dia antes, bem assim, recheado, rock and roll, tal, zoeira, mandando muita música dos Raimundos, Mamonas Assassinas era de lei, né? E de manhã, quando a gente estava arrumando as coisas, arrumando os equipamentos todos, a gente recebe a notícia, caramba, véio, foi pesado, viu? Foi duro aquele dia. Enquanto a gente estava naquele meio de alegria, né? Até fazendo cover da banda, e a gente sabia da notícia lá do acidente, foi difícil, viu? Foi difícil para com certeza. Para o Brasil todo, né, bicho? A família, amigos, todo mundo deixou uma saudade, deixou um buraco, né? Que não tem como falar, não foi assim preenchido, não. Aqui sobre o filme do Jumanji, pra mim, filmaço, muito bom. Trabalhando efeitos pra época, né, cara, bem legais. Robin Williams mandando bem demais ali. O Correio Galáctico trazendo um Goro aqui bem legal, no envelope da semana. Spectrum Man, bem bacana. Aqui mostrando era da Herói Som, né? Trazendo aqui a galerinha do Sepultura, os mineiros, ó. O Max, cadê o Max? É o Max aqui e o Igor Cavaleira. Nessa edição. Trazendo aqui super gatas a Pamela Anderson no seu papel de Barbie Ware, o nome do filme que ela fez. Porque a Herói também ela trouxe mais detalhes sobre a produção.
fechando aqui a número 72. E por hoje, trazendo a 73 com eles de novo na capa, os heróis do Street Fighter Victory, Ryu e Ken. Aqui, né, naquele período, ainda série de TV. Sobre a promoção, vamos ver o que eles estão falando aqui da nova fase X-Men, os novos titãs, G.I. Joe. Aqui o Ken já na sua voadora. Nossa, trazendo... Vamos falar desse filme aqui, vamos falar também. O adeus a Jerry Siegel, no último dia 1º de fevereiro, morreu. Jerry Siegel, um dos homens mais importantes da história dos quadrinhos, ele criou simplesmente o Superman. Um dos criadores, né, que deixou a gente ali em 1996. Dinheiro fácil, enquanto aqui no Brasil tem cartão de crédito com time de futebol. Lá nos Estados Unidos a coisa é um pouco diferente, já existe por lá o cartão de crédito do Homem-Aranha. Eu lembro quando num dos vídeos eu mandei aqui, tinha mostrando os talões de cheque personalizados ali a estilo Star Trek, velho, com imagens do Spock, o Kirk, a tripulação da Enterprise. Ultra Seven encontrando Space Ghost no programa Coast to Coast, entrevista da treta, né, gente? Zoeira pra caramba. História Sem Fim 3, pra mim ele já tava um pouco abaixo do que eu gostava muito dos primeiros filmes. E o Dragon Slayer. Esse aqui, ó, esse é um anime que eu loquei quando eu morava lá perto do centro de BH, na locadora popular, gente. R$1. Cá pensando o que, rapaz, ó. E eu, escabroso, e o bom pra caramba. Gostei pra caramba. Aqueles ovas, sabe? Encontros aqui, alguns crossovers. A galerinha aqui, esses mutantes novos, sim, amigos. Mais um novo supergrupo está pintando no pedaço. Só que é o de 2099. A galera X-Men 2099, só que aqui é da X-Nation, porque a turma do X-Men 2099 eram outros integrantes. Tinha a Serpentina, tinha o Dínamo, não? Uma galerinha, até que tinha umas histórias legais, viu? Boba vive. A Dark Horse está promovendo o retorno de Boba Fett, para quem não lembra, ele é um mercenário que morre no filme do Retorno de Jedi. Mas, cara, realmente deu-se o que falar que a gente vê Boba Fett até hoje. Herói Gold, mas eu não reconheço aqui esse sigla, mas vou ver. Promoção Herói 1000. Apresenta a promoção Herói 1000. Ganhe R$1.000. Eita, 1996? Só que a ideia aqui de ganhar os R$1.000, gente, não era R$1.000 assim, sabe, em grana, era R$1.000 em prêmios, cara. Então, assim, miniaturas, cards, pôster, camisetas. E você tinha que responder algumas perguntinhas e mandar a resposta lá. Lógico que eu escrevi, lógico, ganhei, claro que não, né? Muitas cartas, né? Aquela coisa de sorteio, né, gente? Aqui, ó, as perguntas, ó. Quem é o agente artístico do Space Ghost no programa Space Ghost Coast to Coast? Que hoje, para eu lembrar o nome dele, é foda. Quais os heróis de Generation X que foram criados especialmente para o filme da TV? Nem me dei muito trabalho de lembrar aqui agora também, mas nós vamos falar desse filme, tá? Quem desenhou a capa do gibi dos G.I. Joe? Quem é o ator que estrelou o filme do Street Fighter? Não é fácil, né, gente? Qual o nome do criador do Super-Homem? Diga-se de passagem, foi falado aqui agora mesmo, né? E aí mandando sua carta com as respostas. Não precisa arrancar a página, tá? Ainda bem que nós lemos isso aqui, que eu já estava preparando na época. Mas beleza, não precisou. Ganhei? Não, não ganhei. Mas eu falo de mais coisas entre eu e herói mais pra frente. Tá bom? Vamos lá. Street Fighter, aqui, galera, né? Trazendo os personagens da série, com aqui, ó, o Fei Long, a Chun-Li, aqui, ó, o Vega, Sagat ainda sem o tapa-olho, Gaio, Dalsin. Olha aí. Ah, que legal. Aqui eles mostrando como é que eram os nomes, né? Lá no Japão, no original, o nome dos personagens do Vega, como que ele ficou conhecido nos Estados Unidos. Bem, tem meio uma diferença aqui, né? Porque o Vega... Ah, não, tá certo, é isso mesmo. O Vega seria o Mike Bison, né? Ou o Mr. Bison,
como está aqui nos Estados Unidos, o bison, conhecido como Balrog nos Estados Unidos, porque ficou aquela referência a Mike Bison para não falar Mike Tyson, né? O Balrog, lembrando aí, né? O pugilista, né? E o Balrog, que era justamente o Vega, passou a ser Vega nos Estados Unidos. E aí não adianta, cara. Acabou que ficou guardado assim, né? Para muitos nossos fãs. Acho que deve ter alguma história que de repente você pode ter deixado mais oficial, mas eu não cheguei a procurar. Mas realmente tinha essa diferença aqui do nome dos chefes ali, né? Os últimos chefes, com exceção do Sagat, que sempre foi Sagat, né? Com os seus nomes lá na terra do tio Sam. Mais um pouco aqui da Chun-Li, aí o próprio Vega, tem cenas muito legais do Vega na série, Em Busca do Hadouken, música de abertura, gente, bem legal. Aqui, Generation X, aí nós temos aqui Buffy, Mondo e a Monet, né? Aí tem o Refrax, o Skin e a Jubileu, velho, gente, cara. E aqui a versão deles, né, nos quadrinhos. Aqui já dá para você responder, né, quem foi o personagem criado ali para versão cinema. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, o Mondo tá aqui, Skin tá aqui também, a Jubileu, né, e a Monet. Qual dos dois aqui, ó? Hã? Acho que vocês vão saber tranquilo, cara. De boa, de boa. Aqui sobre os Novos Titãs. Excelentes aventuras também. Boas fases. Umas nem tanto, mas boas fases dos Jovens Titãs. Jovens não, perdão, né? Novos. Porque tem esse negócio de Jovens Titãs, né, cara? Aqui o G.I. Joe. Os maiores guerrilheiros, né, colocaram, de todos os tempos, estão voltando com força total. Aqui, ó, nesse próprio artigo, também responde a pergunta sobre o desenhista, né, do quadrinho dos G.I. Joe. Então, gente, teve coisa jogada assim pra você, ó. Pega aí, escreve aqui pra gente e boa sorte, né? Isso aqui é da nova fase, né, do G.I. Joe. Eu sou mais tradicional. Batman e Homem-Aranha, um crossover que eu falei que eu já tinha lido, né? Bem legal a pancada. E olha só, essas cenas aqui que são legais, ó. O Aranha com Coringa e o Batman com Carnage. Que, cara, um dos piores vilões, viu, que o Homem-Aranha já teve. Carnificina era brabo. É uma das coisas que deixa a gente mais revoltado em ver a versão dele live action no cinema. Nada contra o Harrison, o ator, o Woody Harrison. Gosto dele pra caramba, mas o Carnificina que foi apresentado pra gente, não curti não. Foi no Venom. Aqui os heróis que chegam a cabo, né? Diretamente ali na Fox, até o desenho do Homem-Aranha, o Arquivo X, Besouro Verde também, feito pelos mesmos produtores de Batman, aqui da série, né? Que tinha os protagonistas, lembrando dentre eles o Kato, interpretado pelo Bruce Lee. Né? Aqui desenhos do Cartoon Network, ali a galera de Hanna-Barbera, Perdidos no Espaço, passando na Fox. Ren e Stimpy, Multishow, Máscara no Cartoon, Homem de Ferro na Fox. A Fox teve seu momento, gente, teve seu tempo bem legal. O reboot na Multishow. Foi na Multishow que eu assisti também, depois, né, os ovos de Macross Plus. Eu já tinha visto o VHS, né, mas, aí ó, Speed Race no Cartoon, Quarteto Fantástico na Fox e os Simpsons também reinando na Fox. Mostrando aqui, ó, o Thunder Missão no Mar, aquela série do Hulk Hogan, o Fantástico Mundo de Bob, Ike the Cat, o The tudo na Fox, ó. X-Men, o Super Galo, não, o Super Galo Cartoon Network e o Space Above Beyond na Fox. Bicho, a Fox simplesmente nos presenteou com Arquivo X, Millennium, esse próprio Space Above. Não, cara, só séries muito boas, muito boas. Correio Galáctico, essa é sacanagem. X sacanagem, velho. E quem que nós temos aqui de longe? Vamos ver. São Paulo sempre por aqui. Rio Grande do Sul. Ceará, aqui, ó. Ceará, Capixaba, Espírito Santo. E é isso aí, gente. Fechando aqui, Super Gatas trazendo a Alicia Silverstone, das Patricinhas de Beverly Hills e alguns clipes com a Liv Tyler, a filha do Steve Tyler, né? Como Crying, Crazy. Mostrando aqui quem que seria a Batgirl
do cinema. Aqui sobre as figurinhas dos Power Rangers, né, em algumas balas. Fechando hoje então a 72 e a 71. Fechando o vídeo de hoje. Rapidinho, né, se você olhar. Como eu disse assim, elas são mais fininhas, mas com muito conteúdo, né? Afinal de contas, gente, era toda semana. Obrigadão por vocês estarem comigo aí até agora. Vejo vocês em breve no próximo vídeo para falarmos da 74 em diante. Estamos chegando, hein? Vamos